E eu acho que quando tu tens o segundo estado mais importante do Brasil falido e desmoralizado, como é o caso do Rio de Janeiro, tu tens o terceiro estado, que é Minas, numa situação também que é muito grave, e o Rio Grande do Sul numa situação também gravíssima, pior ainda do que a de Minas. Então tu tem 3 estados que estão entre os 3 mais importantes do Brasil e a questão da federação não aparece. E isso tudo é sempre colocado como uma questão de responsabilidade dos governos estaduais. Eu acho que evidentemente que isso não é uma boa maneira de colocar essa equação está mal formulada. Não quer dizer que as gestões de política fiscal nos estados sejam modelares, tá? Mas parece claro que, além de erros, não é, de condução da política fiscal e de, por exemplo, de aumentos assim, mais do que os razoáveis para a despesa, há também problemas sérios com relação à receita, especialmente tendo em vista que os encargos que os estados têm com relação à prestação de serviço na área da educação, da saúde, da segurança, continuam os mesmos. Então, estava olhando aqui uns dados antes de falar com vocês aqui, não é? E a participação das receitas de ICMS dos estados do PIB, não é? Que eram de 10,7%, baixaram para, deixa eu até olhar o número aqui, baixaram para 10,2%. Então, a receita corrente líquida dos estados de 2002 a 2015, 0,5% do PIB brasileiro é um valor importante, é um valor significativo. Então, acho que tem aí uma questão que se agravou, além disso, pelo fato de que nos últimos 3 anos, 4 anos, a economia brasileira passa pela talvez a maior crise, porque já passou. Então isso faz com que as receitas estaduais tenham diminuído muito. Mas tem uma questão estrutural, assim, de equacionamento de responsabilidades que o setor público estadual tem e da sua equação de receita. Então acho que isso é uma questão de fundo que não está sendo colocada. Eu acho que nessa crise política que nós estamos com lideranças, todas as lideranças políticas muito enfraquecidas, as discussões que estão sendo feitas no país são todas de curtíssimo prazo. E essas questões mais de fundo não têm espaço, não são colocadas, não aparecem, mas elas existem. E a continuar assim nós vamos ter essas situações recorrentes. É claro que essa visão geral que eu estou fazendo aqui não deve apagar, não é, o fato de que tem diferenças no modo como essas questões do dia a dia foram enfrentadas. Na administração do governador Tarso Genro foram concedidos aumentos merecidos para muitos setores da nossa estrutura administrativa, para a área da segurança, para os professores, que procuraram remediar, não é, carências, não é, e atrasos na remuneração desses servidores que eram reais e objetivos, mas o fato é que aquilo ali criou compromissos que nesse governo se revelaram que são de difícil e quase impossível de serem honrados, porque acresceu muito os encargos de folha no momento em que a receita também estava, assim, conjunturalmente também caindo, em função da grande crise econômica por que passa o Estado. Se poderia dizer em sentido contrário que uma política de grande austeridade fiscal que foi feita lá no governo da governadora Ieda é uma demonstração de que tem margem para fazer coisas. Ali teve várias coisas que devem ser lembradas. Primeiro, um grande crescimento real da receita naquele período, naqueles anos. Depois, um empréstimo de $1 bilhão que o secretário Aoudi, o governo de então, conseguiu fazer com o Banco Mundial. E depois uma política, certamente, uma política de contenção de despesas que pode ser feita naquele período, mas que não poderia ser prolongada indefinidamente sob pena de comprometer a prestação dos serviços. Então, se a gente olha um pouco um período mais longo, assim, fica claro que tem problemas assim estruturais, quer dizer, de um desencontro entre as variáveis da equação. Quer dizer, tu tens um crescimento assim
ou melhor, tu tens uma estrutura de prestação de serviços públicos que não parece ser compatível com as receitas que nós temos. E é por isso que tem havido sempre e repetidamente aumentos das alíquotas do ICMS.